E aí, pessoal, tudo bem? Pronto para mais um mergulho profundo, dessa vez no orçamento de 2026. A gente sabe, economia às vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas pode ter certeza, essa história tem tudo para ser mais emocionante que novela das 8. É verdade. E os materiais que você separou, olha, pelo que eu vi, a coisa tá pegando fogo em Brasília. É o futuro do Brasil em jogo, né? E, claro, o impacto no nosso bolso também. A gente tá falando de saúde, educação, infraestrutura, programas sociais. Ufa, é muita coisa. É muita coisa. E o mercado financeiro, hein, parece que está de olho em cada passo do governo. E fica querendo adivinhar o futuro, né? Qualquer notícia já causa um terremoto na bolsa. Pois é. E essa semana a gente viu isso de perto, com aquela reunião secreta do Lula com os ministros, lembra? Para discutir os cortes no orçamento de 2026. 3 horas de reunião a portas fechadas. Imagina o clima. 3 horas. Deve ter sido tenso lá dentro, com o mercado financeiro roendo as unhas do lado de fora. E para aumentar o suspense, sabe o que aconteceu? O quê? Nenhum anúncio oficial sobre os cortes. Parece filme de suspense, sabe? A gente fica grudado na tela esperando um final, mas a cada minuto a tensão só aumenta. Mas calma, a gente vai te ajudar a entender essa trama. Vamos desvendar o que está em jogo, quem são os personagens principais e qual o impacto de tudo isso na vida real. A primeira cena desse drama, vamos dizer assim, aconteceu na segunda-feira, quando o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, convocou outros ministros e secretários para uma reunião tipo de emergência. Entendi. Parece que o objetivo era discutir como reduzir os gastos do governo, sabe? E tentar acalmar o mercado financeiro. Faz sentido, né? O governo precisa controlar os gastos para evitar que a inflação saia do controle. Mas, ao mesmo tempo, o Lula prometeu manter os programas sociais, lembra? É. Que foram importantes para a eleição dele. É verdade. E aqui está o dilema. Como agradar o mercado financeiro sem sacrificar os programas sociais? É como andar numa corda bamba, né? De um lado, a pressão para cortar gastos, do outro, a necessidade de manter os investimentos em áreas sociais. E essa tensão, sabe, ficou evidente nos dias antes da reunião. Teve até o Haddad cancelando uma viagem para a Europa a pedido do Lula. É mesmo? Tudo para se dedicar a essa missão de equilibrar o orçamento. Nossa. E o mercado financeiro, como a gente esperava, reagiu a essa incerteza, né? Bolsa caindo, dólar subindo. Pois é, parece que o mercado financeiro se alimenta de expectativas, né? Qualquer sinal de que as coisas podem dar errado, pronto, o pânico se instala. É verdade. Mas, curiosamente, logo depois da reunião, a bolsa subiu 1,73% e o dólar caiu 1,48%. Interessante, isso mostra a força que esse orçamento tem, né? Mas por que será que a bolsa subiu com essa notícia? É uma boa pergunta. Imagina que você é um investidor, está inseguro com o futuro da economia brasileira. Aí, de repente, o governo mostra que está tomando medidas para controlar os gastos. Você não se sentiria mais confiante para investir. Ah, entendi. É como se o governo dissesse, olha, a gente está no controle da situação e o mercado, que estava super apreensivo, respira aliviado. É isso aí. Mas é importante a gente lembrar que o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, é como um termômetro da confiança dos investidores na economia. E quando esse termômetro sobe, significa que os investidores estão mais otimistas, né? Dispostos a colocar dinheiro no país, o que pode levar ao crescimento econômico. Exatamente. E por outro lado, a queda do dólar significa que nossa moeda está se valorizando, o que pode baratear os produtos importados, beneficiando o consumidor, e também pode tornar as viagens para o exterior mais acessíveis. Legal, parece que a moeda brasileira está dando a volta por cima. Mas calma, essa novela do orçamento está só começando. A gente ainda não sabe quais áreas vão ser afetadas pelos cortes, nem qual vai ser o impacto real na vida das pessoas. É verdade, Ana, tem muita coisa para acontecer nessa história. E é por isso que a gente vai continuar acompanhando tudo de perto, trazendo para você as informações mais relevantes e as análises mais completas, para que você possa entender o que está em jogo e como isso pode afetar o seu dia a dia. Afinal, o orçamento é o reflexo das prioridades do país, né? Entender como ele funciona é essencial para a gente participar da construção do futuro do Brasil. E você, o que acha de tudo isso? Já parou para pensar como o orçamento do governo impacta a sua vida? Conta pra gente a sua opinião nas redes sociais. A gente quer saber o que você pensa sobre essa novela, que com certeza vai ter muitos capítulos emocionantes. É verdade, no fundo, essa história do orçamento não é só número e planilha, né? É sobre escolha, sobre definir o que é importante para o país. E essas escolhas, né, elas mostram qual que é a visão de futuro do governo, né? Tipo, investir em infraestrutura para a economia crescer, fortalecer os programas sociais para combater a pobreza ou dar prioridade para a educação. Cada decisão impacta a vida de todo mundo, né? Com certeza. É como montar um quebra-cabeça gigante, sabe? Cada peça, cada área do orçamento tem que se encaixar para formar um cenário completo. Faz sentido. E nesse quebra-cabeça a gente tem que pensar não só no agora, mas também lá na frente, né? Como garantir que o país se desenvolva de forma sustentável? Como preparar a economia para os desafios da globalização, da tecnologia? São muitos desafios e como a gente viu, o mercado financeiro também está de olho, né?
A expectativa com o orçamento pode mexer com a economia de um jeito nosso. Que nem aconteceu com a reação da Bolsa e do dólar depois da reunião do Lula. É verdade. Isso mostra como é importante que a comunicação seja transparente, né? O governo precisa explicar suas decisões de um jeito que todo mundo entenda. Sim, mostrar para a sociedade quais são os objetivos, os desafios, as estratégias, né, para alcançar o equilíbrio fiscal. Afinal, a gente não quer só saber de número, né? A gente quer entender o impacto real na nossa vida, no dia a dia. Tipo, os serviços públicos, né? Saúde, educação, segurança. Será que eles vão ser afetados? Boa pergunta. E para a gente entender melhor essa história, vamos voltar um pouco no tempo, relembrar o que aconteceu antes daquela reunião. O mercado financeiro já estava dando sinais de nervosismo, lembra? Dólar subindo, bolsa caindo. Sim, estava todo mundo apreensivo. Afinal, o orçamento é a principal ferramenta do governo, né? Para colocar as políticas públicas em prática. É através dele que o dinheiro é distribuído para saúde, educação, infraestrutura. Quando o mercado fica na dúvida sobre como esse dinheiro vai ser usado, a confiança na economia cai, né? Aí pode ter fuga de capitais, a moeda pode desvalorizar. Exato. E aí, quando o Lula anunciou aquela reunião de emergência para discutir os cortes, o mercado reagiu na hora. Porque corte no orçamento significa menos dinheiro para investimento, né? Para o governo funcionar. Isso pode impactar vários setores da economia, né? Mas mesmo com a pressão do mercado. O Lula parece que não quer cortar gastos em áreas que ele considera essenciais, né? Tipo os problemas sociais. Ele diz que esses programas são investimentos, não gastos. Que eles ajudam a diminuir a pobreza, a desigualdade. E que isso também estimula a economia. É um debate importante, né? Como equilibrar as contas do governo com a necessidade de investir em áreas sociais. Com certeza. E muitos países enfrentam esse desafio. Encontrar esse equilíbrio não é fácil. E aí que a reunião do Lula com os ministros fica ainda mais importante, né? É ali que as decisões sobre o orçamento de 2026 vão ser tomadas, definindo o rumo da economia, o futuro do país. A gente vai continuar acompanhando tudo de perto, trazendo para você as informações mais importantes, análises mais completas sobre essa novela que promete. E a gente quer que você participe dessa discussão, que é muito importante. Afinal, o Brasil é de todos nós e o futuro a gente constrói junto. Sabe o que eu acho mais interessante nessa história toda? Essa discussão do orçamento de 2026, ela vai além dos números, né? Sim, com certeza. A gente tá falando tipo de escolhas, sabe? Definir o que é prioridade pro país, qual caminho a gente quer seguir. E essas escolhas, né? Elas mostram a visão de futuro do governo. Se a gente prefere investir em infraestrutura para a economia crescer, ou fortalecer os programas sociais para combater a pobreza, ou investir em educação para ter cidadãos mais preparados. Isso é verdade. Nossa, cada decisão muda tudo, né? Impacta a vida de todo mundo. Sim. É como se a gente tivesse, sei lá, um mapa com várias estradas. E dependendo da escolha, a gente chega em lugares completamente diferentes. Faz sentido. E nesse mapa a gente tem que olhar não só para o presente, mas também lá para frente, né? Como garantir um crescimento sustentável, como lidar com as mudanças climáticas, com a tecnologia. Muita coisa. E como a gente viu, o mercado financeiro está de olho em tudo, né? Total. A expectativa em cima do orçamento mexe com a economia de um jeito. Olha, a alta da bolsa e a queda do dólar depois da reunião do Lula são a prova disso. Verdade. Parece que o mercado financeiro é tipo um jogador de poker, sabe? Sei. Analisando cada carta, cada movimento do governo para tentar adivinhar o que vai acontecer. Tentando prever se vai ser bom ou ruim para os investimentos, né? Isso. E essa analogia, sabe, ela mostra a importância da comunicação transparente. O governo precisa explicar as decisões de um jeito que todo mundo entenda, né? Sim. Mostrar os objetivos, os desafios, as estratégias para alcançar o equilíbrio fiscal, mas sem esquecer da população. É isso aí. A gente não quer só número, planilha, gráfico, né? A gente quer entender como isso afeta a nossa vida, o nosso dia a dia. Exatamente. Tipo, serviços públicos, saúde, educação, segurança. Eles vão melhorar ou piorar? Boa pergunta. Como o governo vai usar o dinheiro para a gente ter um país mais justo, mais próspero, mais sustentável? No fundo, o orçamento não é só um documento técnico, né? Ele mostra as prioridades do país, o que a gente valoriza como sociedade. Concordo. E é por isso que a gente vai continuar acompanhando essa novela do orçamento de pertinho, trazendo para você todas as informações, as análises, as diferentes perspectivas. A gente quer te dar as ferramentas para você se aprofundar nesse tema, formar sua opinião e participar dessa discussão que é tão importante. Afinal, o Brasil é de todos nós. E o futuro a gente constrói junto. E você que está nos ouvindo, o que você acha de tudo isso? Já parou para pensar como o orçamento impacta a sua vida? O que você espera do governo para os próximos anos? Compartilha com a gente nas redes sociais. A gente quer saber a sua opinião e continuar essa conversa. Até a próxima.